Bom dia, pessoal. Vou compartilhar uma coisa que eu estava pensando esses dias sobre essa questão do MGTOW, que os homens estão se afastando das mulheres, né? Então, como muitos estão dizendo aí, muitos produtores de conteúdo, que vai haver, não, vai acabar o envolvimento dos homens com as mulheres e agora os homens podem seguir seu próprio caminho e buscar se desenvolver mais como homem. Talvez isso acabe abrindo uma porta para esses homens desenvolverem mais sua espiritualidade, para saírem dessa parte mais animal, né, da sexualidade. Para quem acredita em espiritualidade, isso vai ser muito importante. E talvez, né, algumas interpretações, a espiritualidade não significa necessariamente algo ligado à religiosidade, muitas vezes pode ser espiritualidade no sentido da pessoa conviver com si mesmo, de ter um mundo interno, de não precisar de validação externa, viver num sentido de perceber a profundidade do seu próprio ser. Na verdade, as pessoas que chegam a um certo nível, elas começam a perceber que não importa o que acontece com você, o que importa é como você sente isso e como você organiza isso dentro do teu mundo interno, vamos dizer assim, né? Teus sentimentos, a tua mente, a forma como você percebe isso. Se você fica nervoso, fica ansioso, se desespera, ou você vê essa situação como uma vantagem para o teu crescimento, que isso acabou te ajudando a crescer e você está nessa situação mais como uma forma com uma certa frieza, né? No bom sentido que você observa aquela situação, por mais que ela pareça que é desvantajosa para você, e você tira, você observa ela, com a experiência que você já tem acumulado antes, você reage a ela da forma mais utilitária possível, e depois você reflete, e agora, o que que eu vou fazer em relação a isso? Como que eu posso melhorar? Quais foram as vantagens dessa coisa aparentemente ruim ter acontecido comigo? Então, muitas vezes, as pessoas que tentam nos prejudicar, elas acabam ajudando a gente. Se a gente olhar para uma perspectiva mais, talvez mais realista, mais fria, e você consegue aproveitar essas situações. Tem um livro de um autor chamado Carlos Castanheda, não sei se é no livro A Erva do Diabo ou é um outro, que ele tem vários livros, e ele comenta esse conceito que as pessoas, muitas vezes, parece que estão colocadas aquelas pessoas para nos prejudicar, na verdade elas são como se fossem nossos professores para nos ajudar, muitas vezes a não ser como ela, né? Ou para nos impulsionar aquele tipo de experiência que parece negativa e que parece um sofrimento, quando na verdade é uma oportunidade de crescimento. Muitos espiritualistas veem eu compartilho dessa ideia que o mundo, no sentido da sociedade, é como um teatro, como uma representação, né? Então, você tem o teu próprio mundo interno, que seria a tua espiritualidade, né? Vamos dizer assim, e para quem não acredita em religiosidade, seria espiritualidade no sentido do teu ser real ou algo assim, né? A tua liberdade quando você está sozinho. E aí, essa representação social em cada situação que você está no trabalho, com seus familiares, com seus amigos, você vai ter entre aspas, personagem, né? Você continua sendo aquela tua essência, mas você precisa se relacionar de uma forma diferente em cada grupo, porque as pessoas têm
uma percepção diferente, né? Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa falsa, mas você acaba se adaptando àqueles grupos que você convive em cada aspecto, em cada momento, em cada parte da sua vida. Porque, na verdade, uma pessoa saudável é uma pessoa que consegue ter esses dois aspectos controlados. Ela ter um mundo interno rico, se conhecer muito bem, né? Conseguir conviver, gostar de conviver consigo mesma quando está sozinho. E aquele aspecto social da pessoa se relacionar com as pessoas nos vários meios sociais. E não sofrer tanto com isso, ela saber se adaptar a cada grupo, saber se impor quando necessário, saber ceder quando necessário e não ter, teoricamente, não ter preferência sobre a parte da convivência social e a parte da convivência consigo mesmo. Lógico que na prática acaba que tem pessoas que, mesmo que a pessoa tenha esse equilíbrio, ela vai ter uma preferência por um ou outro. E muitas pessoas, elas são viciadas em ambientes sociais, em estar com outras pessoas, sofrem quando estão sozinhas, né? Aquela história, dá bastante risada no meio dos amigos, das amigas, chega em casa, chora sozinho no travesseiro, né? Porque não consegue conviver consigo mesma. E tem aquelas pessoas que têm repulsa das outras pessoas, que não gostam da futilidade das outras pessoas, preferem ficar sozinhas, porque não suportam tanta superficialidade e futilidade. Outro aspecto é o homem desenvolver, que aqui é um canal para homens, canal masculinista, é o homem desenvolver a sua capacidade de mergulhar no seu mundo interno e, ao mesmo tempo, atender às suas necessidades físicas no trabalho, né, para poder ter alimentação, vestuário, lazer, etc. Nenhuma das partes pode ser negligenciada. E isso deve ser... O homem deve buscar isso independente de mulher. Não se deve pautar sua vida no ginocentrismo, no feminismo, em buscar uma companhia de forma desesperada. Na verdade, a minha opinião aqui é de muitos do meio masculinista que os seres de luz servem apenas para a questão sexual, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Acaba que quando um cara tenta se relacionar com a mulher, ele só arruma mais problemas, só exigências, e o cara não tem autoridade nenhuma para refrear esses instintos primitivos delas, e então é só desvantagem, porque quando você não está atendendo todas as exigências delas, você vai ser atacado. Quando você atende, você é considerado um bobão. Então fica meio que um beco sem saída. E aí a melhor coisa é o cara se afastar mesmo. Essa é a minha opinião. Esse é o vídeo que eu quis trazer aí para vocês, a mensagem. Abordar essa questão aí de se mergulhar no seu mundo interno. Né, como eu disse, cada pessoa vai ver isso de uma forma diferente. Se você for ateu ou não religioso, você vai ver isso num sentido mais psicológico, num sentido mais de liberdade. Se você for religioso, você pode ver nesse sentido também, acrescentado da parte espiritual, da parte de desenvolvimento espiritual, com você como um espírito eterno. No caso do meu caso, que eu acredito em reencarnação, né? Ou você pode ver de outra forma, se você não acredita em reencarnação, mas como um desenvolvimento espiritual, pessoal, para a tua própria satisfação e felicidade, que todo o poder, toda a alegria, felicidade, paz está dentro de você. Não procure no mundo externo.